O despertar. Já era tarde. Em mais um dia de neblina e sombras, perdi a noção de tempo, de lugar, de quem eu era, em que estado me encontrava. Agora minha consciência dava lugar à demência e ao vazio absoluto. Onde eu estava só se ouvia lamúria, choro e sofrimento. O ar estava denso e o ambiente gélido e pesado. O que me lembrava vagamente do último local em que vivi. Minha cabeça pesava, nem sequer conseguia ficar sentado. O peso dos erros, das dores e de toda a desgraça que cometi era insuportável, assim como o som das sirenes estridentes que ecoavam naquele lugar. Aquele barulho intermitente entrava em minha cabeça como uma bomba que armava e explodia, armava e explodia, armava e explodia. Era uma espécie de looping. Aquilo me torturava. Incapaz de suportar tamanho sofrimento mental como um lapso de consciência, murmurei ao divino, algo próximo de um pedido por ajuda, e me senti transportado para outro lugar. Finalmente, aquele som irritante e penitente das sirenes cessou. Tinha a sensação de que estivera morto por muitas décadas naquele primeiro local. Mas como morrer se já estava morto? Naquele momento, despertei em um lugar diferente e lentamente abri os olhos. Eu estava dentro de um tipo de cela ou campo de concentração. O novo ambiente era tão frio quanto o anterior, e a escuridão era tão intensa que me sentia em uma grande sepultura. Ali também havia outros seres, alguns acorrentados e outros totalmente sedados, assim como eu estivera até aquele momento. Seres com semblantes bestiais pareciam ser as sentinelas que guardavam aquele local tétrico. O que mais me intrigava, todavia, é que todos, sem exceção, pareciam me conhecer intimamente. Pareciam verdadeiros cobradores de tudo aquilo que eu havia feito enquanto estava vivo. E o medo tomou conta de todo o meu corpo. Mas de alguma forma eu sabia que devia seguir em frente, recompor-me e compreender tudo o que ocorria. Quando consegui me restabelecer por completo, me aproximei de uma pessoa com quem, de alguma forma, me identifiquei. Assim que ele me encarou, senti o mais profundo vazio, e a sensação de morte voltou à tona. Ainda que eu soubesse que já estava morto, tentei pedir ajuda e perguntar onde estava. Mas aquele ser, de olhar oculto, mas profundo, somente disse: "Você deveria reconhecer este lugar melhor do que ninguém. Você está no vazio. Você está preso em espírito." Continuou o ser. "Pior que isso, você está aprisionado à sua maior inimiga, meu amigo, sua consciência. Ela vai escravizá-lo eternamente. Agora você faz parte deste lugar." E sumiu em um piscar de olhos. Suas palavras caíram em minha cabeça como pedras gigantes, pesadas. Novamente, meu corpo apagou. Depois de um bom tempo, fui acordado pela sentinela de face bestial que guardava minha cela. Sem cerimônia e de forma humilhante, ela me arrastou pelas correntes até um local escuro e úmido, muito parecido com os pântanos que existem na terra. Mentalmente, o guarda se comunicou comigo. "Seu moribundo infeliz,
Beba desta água podre, ou mais tarde será jogado como alimento aos animais. Sem escolha, sorvia aquele líquido espesso que de alguma forma parecia saciar minha fome, ao mesmo tempo que roubava minha energia. Mesmo com a mente em estado vegetativo, percebi que naquele local o pouco que ganhava era severamente cobrado por aqueles que o guardavam. Voltei para minha cela. Aquela foi minha rotina por tanto tempo que ainda hoje não consigo mensurar a duração. Alguns dias conseguia identificar, misturado à multidão, aquele homem que me arrebatou com o olhar. Quando percebiam minha movimentação, os guardas me chamavam às grades, e aquele homem sumia mais uma vez de minha vista. Você, moribundo, vem até aqui! Após um longo tempo de sofrimento e escravidão, a sentinela da prisão me comunicou que eu havia sido convocado para uma audiência com o líder deles. A caminho da minha suposta soltura, eu continuava sendo arrastado por correntes e tratado como moribundo. Fui levado até um local que se assemelhava a um palácio, com muito ouro, fartura e sexo em suas formas mais profanas. Não conseguia pensar em nada, pois não sabia o que me aguardava. Naquele local, fui recepcionado por uma voz aguda e estridente, que, sem cerimônia, interrogou: quem você pensa que é para cogitar um pedido de ajuda usando sua mente, quando o que merecia era um estado de inconsciência total? Achou que eu não saberia, seu insolente? Você realmente acredita que a luz chega até aqui? Em meus domínios, ninguém é capaz de emanar luz por meio da mente. Apenas dor e lamentação, apenas trevas. Sem pausa, continuou: vou acreditar que tudo isso foi apenas um devaneio. Como você tem sido um prisioneiro obediente, vou recomendá-lo para que sirva às esferas superiores de nosso reino. Nossa liderança poderá qualificá-lo e utilizá-lo para algumas missões que estão sendo planejadas. Quando achei que a voz havia cessado, finalmente ela retornou. Ah, quase me esqueci. Falando em mente, meu caro, você logo se lembrará das suas habilidades mais mordazes e profundas. Use-as com sabedoria e conquiste o respeito do chefe maior de nosso reino. Saí daquele lugar com muito medo e diversas dúvidas. Já era difícil me lembrar de quem eu fui. Como poderia me lembrar das habilidades sórdidas que tive em vidas passadas? E quem era aquele homem de olhar tão profundo que me fitava dentro da cela? Mesmo que eu nunca o tenha visto antes, ele parecia me conhecer tão bem. Lembra quando comentei que o local se assemelhava a um campo de concentração? Pois bem, fui novamente levado até lá. Ao passar pelo corredor, o homem do qual havia tentado me aproximar não estava mais lá. Mas quando pensei em perguntar sobre ele, a besta logo respondeu: aquele homem era um guardião infiltrado, e assim que levamos você daqui, ele sumiu como mágica. Mas ele que ouse recolocar os pés aqui. Ha, ha, ha! Mesmo depois que a sentinela disse aquilo, continuei com muitas dúvidas sobre tudo. Então tomei coragem e resolvi questioná-lo. O que ele queria comigo? Por que esses homens vêm às baixas esferas do umbral? A sentinela, intrigada, não soube como fugir do questionamento e, tentando seduzir-me com suas palavras, respondeu:
Dizem que há salvação para qualquer um que puder, verdadeiramente, se arrepender de todo o mal, e que dentro dessa esfera umbralina existe um tipo de julgamento. Muitos pagam sua pena com uma reencarnação miserável. Assim, entendem a vida de outra perspectiva e sobem a escada da evolução. A besta prosseguiu. Uma vez, o representante deles me procurou com essa conversa fiada, mas o meu lugar e o seu lugar é e sempre será aqui. Olhe para mim. Se for valoroso, um dia poderá chegar ao mesmo patamar. Eu tenho e faço o que bem entendo. Agora, nunca mais me pergunte sobre isso. Andando pelo corredor, percebi que passávamos do local onde eu deveria permanecer e paramos em um lugar diferente, chamado por todos de Câmara de Treinamento. Era ali que eu ficaria. Naquele espaço havia uma estrutura tecnológica que eu jamais vira enquanto encarnado, com aparelhos modernos e trabalhadores que se assemelhavam aos médicos e cientistas da Terra. Ali, o tratamento comigo também era diferente. Recebia o mesmo lodo que bebi antes, mas junto punhados de larvas e outros animais peçonhentos, como forma de alimento. Não usávamos mais as correntes, mas nosso corpo era mantido deitado em macas. Na altura da cabeça havia uma espécie de aparelho que irradiava luzes negras e prateadas. Sim, nosso treinamento não era físico, mas mental. Estavam ativando e aflorando todas as nossas habilidades, invertendo polos de energia e muitas outras coisas que ainda não sou autorizado a mencionar, mas explicarei mais à frente. Quem sou eu? Quem sou eu? É interessante essa pergunta, não é? Falar sobre quem eu sou, estando do lado de cá, é algo complexo. É complicado de explicar, absorver e entender, pois eu, entre aspas, fui vários e várias, com formas, cores, culturas e crenças diversas. Fui amado, amante, jogador, jogado, mestre, mago, de variados polos. Todavia, vamos nos ater às mais importantes veredas que o grande Criador, o grande arquiteto do universo, me reservou. Durante meu treinamento no baixo mundo, fui levada em jornadas muito deploráveis e vi de tudo um pouco. Mas com o passar do tempo, devido à prática e à repetição, tudo acabou se tornando incrivelmente prazeroso. Sim, depois de tanta tortura, a dor se transformou em prazer. E, infelizmente, acabei me tornando um deles. Uma máquina de guerra, uma máquina fria e precisa. Após um longo período de escravidão e treinamento, tornei-me o melhor dentre os 777 que foram testados para uma misteriosa jornada que estava por vir. Eu me perguntava de onde vinham tamanhas destreza e facilidade em realizar tudo o que era ordenado a mim. A resposta que tive foi a de que meu treinamento começara em minha última encarnação, e por isso eles só precisavam despertar minhas habilidades. Em seguida, fui levado para o meu teste final. Pouco havia sido revelado por aqueles com quem convivi naquele período. Eles só me disseram que no desenrolar de meu teste tudo faria sentido. Em minha última vida, nasci em uma família de classe média. Apesar de eu sempre ter sido um jovem muito frio e reservado, dentro de casa era tratado com muito amor e carinho.
Eu e meu pai éramos bem próximos, e eu tinha a sensação de que ele me conhecia melhor do que eu mesmo, pois sempre se dedicou bastante para demonstrar seu afeto. Nossa família não era abastada, mas tínhamos o necessário para viver. Graças ao trabalho árduo de meu pai, um valoroso operário, conseguíamos nosso sustento. Nunca faltou pão à nossa mesa. Mais maduro, saí de casa para traçar meu futuro. Por ter nascido em uma família simples, desejava coisas maiores para minha vida, ambicionava o poder. Queria escrever, de alguma forma, meu nome na história. Logo fui estudar psicologia, uma arte que jamais poderia ser chamada de profissão. Entender a mente humana é ter o poder nas mãos. Dominar aquele conhecimento valia muito mais que trabalhar para o ganho do vil metal. Aqueles eram os meus maiores talentos, qualidades que eu tinha de berço: a discrição, os bons ouvidos e a frieza. Assim que concluí meus estudos, o local onde eu vivia atravessava um momento de tormenta. Meu país travava uma guerra sem sentido, e eu, talentoso e recém-formado, tive meu primeiro emprego na Cruz Vermelha das Forças Armadas. Trabalhando com os soldados, fazia com que não perdessem o foco no principal objetivo daquela que seria uma das mais sangrentas batalhas já vistas no planeta. Era de manhã e fazia muito frio. A maioria de nós sobrevivia com o básico concedido para aquela época de tamanha escassez. Como sempre, o caixeiro trazia as ordens do dia. E foi quando recebi a grande notícia. A primeira bomba que caiu em mim não era de metal e pólvora, mas de papel e tinta. Doutor, o senhor foi transferido. Apresente-se urgentemente em nosso centro médico integrado. Lá será o seu novo posto de serviço. O grande líder da tropa, cujo nome não precisa ser mencionado, tinha elaborado um plano muito cruel para realizar experiências em seus prisioneiros de guerra. Ele acreditava que por meio da ciência e da medicina conseguiríamos purificar e transformar a Terra no novo mundo, entre aspas, que almejava conquistar. Eu sabia que ao aceitar aquilo, renegaria tudo o que aprendi como sagrado e todos os valores ensinados por meu querido pai. Porém, naquele momento, eu tinha a chance de ser grande. Eu finalmente alcançaria o poder que tanto sonhava. Meus serviços nos campos de batalha já eram desnecessários, e meus irmãos de armas seguiriam para o lado oposto ao meu. Meu novo posto de combate era confortável, e meus inimigos não demonstraram resistência. Ali tínhamos muros grossos, ferramentas de precisão, alimento farto e a mão de ferro que fazia com que todos temessem nossa força e soberania. Sim, minhas melhores habilidades não se mostravam no combate homem a homem. Minha cabeça, minha mente era a minha principal arma. Durante os primeiros meses naquele local, passei por algo que hoje em dia seria chamado de integração. Ali conheci os agraciados pela dádiva, entre aspas, de serem transformados em verdadeiros puro sangue, entre aspas, limpos de qualquer resquício de sua vida anterior. De nada adiantaria, porém, mudar o físico se não mudássemos o interior dos indivíduos. Era aí, meus amigos, que eu entrava. Eu era mais fatal que qualquer máquina.
Meu trabalho consistia, dia após dia, em adormecer aquelas mentes por meio de hipnose, estímulos e outras técnicas, que, se ditas aqui, seriam sugestivas a um propósito diferente do que relato nestas poucas, mas oportunas linhas. A missão era transformá-los em uma nova nação, pura, forte e que entendesse as regras do novo mundo, que seria conquistado, redescoberto e recriado. Eu, finalmente, havia encontrado a tela em branco para desenhar minha primeira obra-prima. Contudo, foram tantos anos confinado naquele local que, mesmo sem sofrer as mesmas privações dos demais, passei a me sentir como nossas cobaias. Não separava mais a realidade das sugestões que dava àquelas pessoas. De tempos em tempos, elas definhavam, envelheciam e morriam. Mais de 35.000 mentes não suportaram os experimentos de transformação que comecei e multipliquei naqueles campos de concentração. Mas nem todos eram exilados. Muitos eram identificados como puros sangues em potencial. E era nessas pessoas que concentrávamos nossos estudos para desenvolver a força do novo mundo. Depois de toda aquela experiência no hospital, tornei-me convicto de que aquele método era a única salvação para os poucos que sobreviveram. Independentemente do resultado, estariam a salvo e puros. Embora com a certeza de que o que eu fazia era a verdade absoluta, sofri com a solidão. E anos depois caí em depressão. O acesso a medicamentos pesados era fácil, já que minha patente me permitia o uso irrestrito, mesmo me valendo daquele artifício para encurtar minha vida. Eu era covarde e não tinha coragem suficiente para tirar o pouco que o grande arquiteto do universo havia me dado. Eu era um homem frio e preocupado apenas com o poder. Por isso me tornei sozinho. O único calor de um amor verdadeiro que recebi foi o de minha família, em especial o de meu pai. Meu conforto eram minhas conquistas. Ser reconhecido como um psicólogo experiente e influente, um militar graduado, cujas ordens vinham diretamente do grande líder de minha nação, de mais ninguém. Minha pequena família morava na fronteira do país e, após um ataque inimigo, infelizmente, o pouco que eu tinha converteu-se em nada, e ao nada eu finalmente me entreguei. Logo depois de receber a notícia de que bombas tinham caído nas terras de minha família, precisei fugir do hospital, pois nossa derrota era iminente. As tropas inimigas haviam invadido a região da qual eu ficava, e de nada adiantaria permanecer em meio a um amontoado de cadáveres. Enquanto fugia do hospital, nevava fortemente, e eu carregava apenas uma mochila com mantimentos que me deixariam vivo, com sorte, por pouco tempo. Mesmo assim, me lancei naquela pequena jornada. Assim que passei pela porta do hospital, senti que algo muito maior estava por vir, mas não sabia o que era. Então, ignorei a intuição e continuei a caminhar. A reflexão. Quando saí do hospital, fugindo dos inimigos, não havia portas ou caminhos abertos. Afinal, eu era um militar em campo hostil. Ao meu redor só havia neve, apenas a densidão do branco, cristalizando meus olhos, meus pés, meus dedos. Tinha a sensação de que estava sendo congelado de dentro para fora, desde o espírito até o corpo. Andava sem rumo e sem o que comer, quando fui surpreendido por um forte vento,
que quando me dei conta, se transformou em uma tempestade em espiral. De tão forte, me deixou desacordado por um longo período. Caído na neve, sentia meu corpo adormecido, mas ao abrir os olhos, levantei. Em uma espécie de desdobramento, me vi dentro de uma espiral gelada. À minha frente surgiu um tipo de mulher que girava nos dois sentidos, horário e anti-horário. Até que, como se uma porta pressurizada tivesse sido aberta, voltei ao meu corpo. Algum tempo se passou e novamente acordei envolto no branco. Meus olhos doíam e estavam embaçados. Não conseguia discernir onde estava. Quando vi algo muito alvo me envolvendo, mas dessa vez estava quente, macio e confortável. Naquele momento senti paz e segurança para adormecer mais uma vez. Havia muito tempo que eu não sabia o que era ter um sono confortável ou pensar em absolutamente nada. Ao ser acordado, fisicamente mais forte e totalmente consciente, estava defronte à imagem de uma cruz. Senhor, foi encontrado quase morto e trazido ao mosteiro. Quando vimos a cruz vermelha em seu braço, decidimos trazê-lo para tentar salvá-lo. Independentemente das razões dessa guerra, salvou vidas, então considere-se salvo pela cruz que carregou em seu braço e pela cruz que está à sua frente, disse o sacerdote. Naquele momento senti-me tão culpado que parecia ter congelado novamente, pois não sabia o que responder ao homem. Então apenas acenei com a cabeça em sinal de agradecimento e saí para meditar sobre todos os acontecimentos dos últimos tempos. Como aquele homem podia ter me salvado? Como aquela cruz me salvou, se fui eu o responsável por destruir milhares de mentes? Ao ir para a guerra e aceitar minha missão, eu sabia que renegava a Deus e a tudo que poderia existir de bom. Meu procedimento foi replicado em vários hospitais. Dizimamos a mente de tantos homens, mulheres e crianças. Por que eu merecia aquelas palavras? Por que eu deveria receber uma segunda chance na vida? Eu deveria ter sido deixado congelando na neve. Caí em prantos e em oração. Pedi que finalmente fosse levado a pagar o que acreditava dever. Não sabia quem era o credor, mas tinha certeza do alto preço pelos atos que havia cometido. Fui até o altar onde ficavam a cruz e o sacerdote, e com a voz embargada questionei o porquê de terem me salvado. Será que não sabiam da existência de um hospital naquela região que realizava experiências usando os procedimentos mais profanos e espúrios possíveis? O que esperar de um homem como eu, que tinha feito tudo o que fiz? Como ser salvo por alguém tão santo? O sacerdote, com a mesma calma e amor demonstrados anteriormente, pediu que eu ajoelhasse perante a cruz e pedisse perdão. Antes de sair, o sacerdote disse: Meu filho, para nós nada disso importa. O julgamento maior ainda está por vir, e você precisará ser muito forte, pois a sua batalha entre a luz e as trevas será eterna. No entanto, ofereço a você o perdão do Pai. A luz é a cruz que você carregará por toda a eternidade. Do branco você veio, e ao branco será levado para a sua purificação e redenção. Parecendo ler meus pensamentos, prosseguiu: Eu nada sou, sou apenas um mensageiro que não julga,
que somente repassa as palavras vindas do Pai. As doces palavras do sacerdote ecoavam em minha cabeça tão fortemente que mais uma vez a culpa e a depressão tomaram conta do meu corpo. Foi quando, para o meu alívio e para o sofrimento dos demais, o mosteiro sofreu um ataque poderoso. Quase que instantaneamente pude ver clarões brancos descendo do céu. Pareciam seres angelicais que vinham levar os homens do mosteiro. Eu tentava gritar para ser visto, me mover para ser notado, mas nada adiantava, pois já sentia que estava preso às correntes de minha sentença. Respirei fundo e me entreguei. Agora eu finalmente morria para o mundo dos vivos. Morri sozinho. Além da solidão, carregava o poder que conquistei, cheio de culpa e arrependimentos. Seria possível arrumar toda a bagunça que causei? Por um breve momento de hesitação, imaginei ter recebido o perdão de Deus. Mas eu me enganara, como sempre. Ao abrir os olhos, me deparei com um homem. Sem delongas, perguntei: "Onde estou?" O homem prontamente respondeu: "Seja bem-vindo, doutor. Você voltou para casa." Ainda sem entender, perguntei por meus pais, alguns poucos amigos e o que havia ocorrido após os ataques. "Isso não cabe a você saber. Será levado daqui, pois este local é frequentado por todo tipo de gente. Muita coisa mudou depois de sua última partida. Essa zona da crosta possui muitos guardiões que aparentemente são semelhantes a nós, enganando-nos. Mas quando tiram suas vestes escuras, tentam nos fazer debandar." Depois de uma pequena pausa, prosseguiu: "Ouvi dizer que eles respondem a um grande cavaleiro de capa azul. Nenhum de nós conseguiu chegar perto dele, e o mais próximo de uma informação que tivemos foi quando um de seus líderes tentou aplicar um golpe de conversão a fim de mudar nossa polaridade para que trabalhássemos na luz." Naquele momento, eu realmente pensava estar ao lado de amigos e sair da minha zona mental defensiva. Foi quando voltei a ouvir a gargalhada do homem que me acompanhava. A cada respiração, ela se tornava mais alta, mais diabólica e mais forte. Meus ouvidos doíam muito. Então, em minha cabeça, passou um pequeno filme de todo o ocorrido. Minha vida simples com a família, a ida à faculdade, o interior do hospital, os milhares de rostos, os gritos, as torturas, até que não resisti mais àquelas cenas e à dor. Me entreguei e caí. Quando acordei, percebi que havia me tornado o mesmo produto do que eu infligia aos outros. Eu era um escravo do baixo mundo, um escravo das trevas. Das trevas terrenas tinha vindo, e a ela retornaria para minha preparação e meu treinamento. Enfim, tinha descoberto quem eu era, e minhas habilidades tinham novamente ascendido. Durante aquele período de observação e testes, transitei por vários mundos, mas foi na Terra que pude perceber os melhores resultados dos trabalhos psíquicos obsessivos que eu aplicava aos humanos encarnados. Se eles tivessem a mínima noção do que se passa do lado de cá, sua percepção de amor, fé e religiosidade seria bem diferente. Voltando ao meu momento de aprendizado, enquanto estive na Terra como espírito negativado, acompanhei vários tipos de missões e vivências.
Entre elas, vou contar 3 passagens distintas sobre 3 influentes companheiros. Assim os considerava naquele momento, aos quais servi no mundo espiritual: Malaque, Hur e Ramel. Eles são alguns dos mais poderosos chefes do inferno e do céu, como muitos chamam. Como mencionei anteriormente, o Baixo Mundo possui uma estrutura militar inteligente. Somente com muito trabalho e esforço, o lado da luz prospere em seus avanços, e os mistérios de Deus são revelados para que os humanos do planeta azul tenham ferramentas e conhecimento suficientes para não serem levados e influenciados pelas energias suscetíveis aos prazeres que o inimigo propõe. Como diz um amigo que se identifica como caboclo, flecha certeira, um olho aberto e outro mais ainda. A guerra entre a luz e as trevas será eterna enquanto não houver revolução positiva na vida do ser.